Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira do tempo do Natal, vivendo ainda a alegria do nascimento do Salvador. Temos diante de nós um texto tirado do primeiro capítulo do Evangelho de São João, dos versículos 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados e amadas de Deus, o evangelista situa o fato no tempo, no dia seguinte. João vê Jesus aproximar-se dele e o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Quer dizer, Jesus é aquele que cura o ser humano, que curou o ser humano através da sua morte e da sua ressurreição, do afastamento de Deus. Jesus é aquele que dá a possibilidade do ser humano de viver na amizade de Deus, de viver perto de Deus. O que é o pecado? O pecado é o fechamento a Deus. O pecado é o afastamento de Deus. E continua o texto: dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Afirma que Jesus existia antes dele. Jesus é o Filho eterno que existia eternamente com o Pai. Por isso, existia antes de João. Continua o texto: também eu não o conhecia, mas se eu vim para batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. João tem bem a sua consciência, ele é aquele que batiza com água, ele é aquele que convida o Israel daquele momento, ou melhor, que convidou o Israel daquele momento a uma atitude de arrependimento, a uma atitude de voltar-se para Deus, a uma atitude de mudar de vida. João, ele tem consciência muito clara do seu papel. Ele é aquele que prepara o caminho do Messias, ele é aquele que prepara o caminho do Messias, mas do Messias já presente no meio dos homens. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Amados e amadas de Deus, João batiza com água. O seu batismo é um batismo de conversão, um batismo de penitência. Jesus recebe o Espírito. Jesus, quando se submete ao rito batismal de João Batista, mesmo sem ter pecado, ele se submete a esse rito batismal. Jesus recebe o Espírito. Jesus é aquele que foi ungido com o Espírito Santo. Ele é aquele que foi ungido com o Espírito, ele é aquele que dá o Espírito, batiza com o Espírito Santo. O Messias é aquele que é cheio do Espírito, e cheio do Espírito, ele é doador do Espírito. É todo o texto de Atos dos Apóstolos, quando o Senhor ressuscitado doa aos apóstolos o Espírito Santo. Ele desenvolveu todo o seu ministério na força do Espírito, e ele é doador ressuscitado, ele se torna para os seus doador do Espírito. E João termina dizendo: eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Quer dizer, Jesus é o Filho de Deus, aquele que existia antes de João Batista, este que é o Filho de Deus, aquele que existia eternamente com o Pai e que, através da Virgem Maria, se encarnou, entrou verdadeiramente na nossa história para mostrar ao ser humano qual é o sentido da sua vida, para nos salvar, para nos mostrar verdadeiramente qual é o nosso caminho, qual é o caminho de Deus para nós. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.